estimados irmãos e irmãs, muito boa noite, que a paz do Mestre Jesus adentre nossas almas, trazendo-nos paz, harmonia, equilíbrio e esperança, fortalecendo-nos. É uma alegria reencontrá-los, né? A gente está começando uma nova etapa dos nossos estudos da obra maravilhosa, A Vida no Mundo Espiritual, e foi psicografado pelas mãos santificadas de nosso Chico, através do benfeitor André Luiz. Estudamos desculpa, 7 obras das 13 que compõem a obra. Hoje vamos iniciar a 8ª obra, chamada Nos Domínios da Mediunidade. Alguns esclarecimentos prévios que eu considero importantes. Primeiro que a didática trazida por André Luiz é de que cada obra enfoque um tema especificamente, central. Não é de sorte que a gente mergulhe naquele tema e procure trazer o máximo de subsídios desta obra. Nesse de hoje, vamos estudar a mediunidade, que acredito ser talvez o tema mais importante da doutrina espírita. Né? Por que mais importante? Porque a mediunidade é a razão de existir da doutrina espírita. Sem mediunidade, não existiria doutrina espírita. Né? O que é então a doutrina espírita? Doutrinar significa educar os espíritos. O instrumental para se educar os espíritos, baseado nos ensinamentos de Jesus, é através da mediunidade, da multiplicidade de formas de mediunidade, quer seja da psicografia, através das obras maravilhosas, da incorporação, da doutrinação de espíritos, enfim, a mediunidade é esse acervo gigantesco pela qual é razão de existir da doutrina espírita. Por outro lado, a mediunidade, ela é uma matéria, digamos que transversal. Em todas as obras espíritas, ela está lá posta, porque ele é a razão de existir da doutrina, né? Mas nesta obra em específica, Domínios da Mediunidade, André Luiz traz um enfoque específico na mediunidade, mas nos domínios. Significa domínio. Mediunidade sem controle pode ser uma porta aberta à fascinação, à obsessão e por aí vai. A necessidade de que esse instrumental que Deus nos colocou, através dos médios ostensivos da mediunidade, para que ele possa ser um instrumento da luz, do progresso humano, do consolo, da assistência, é, dos benfeitores, dos necessitados e por aí vai, e trazer informações entre os dois planos, entre as comunicações dos vivos de cá com os vivos de lá. Essa mediunidade precisa ser trabalhada, ela tem que ser feita à luz dos ensinos do Evangelho de Jesus, que, em última instância, sabemos, é o cabedal mais extraordinário de conhecimentos que recebemos. É o material didático sublime que Deus enviou a cada um de nós para educar os filhos de Deus que aqui estavam. Quem tá dizendo isso não sou eu. Quem diz isso é, na verdade, Emmanuel, no capítulo 1º do livro A Caminho da Luz, que a principal missão de Jesus foi trazer à humanidade o seu evangelho de amor e redenção. Né? Portanto, é fundamental a mediunidade, e aqui nós vamos estudar exatamente a mediunidade nesses pormenores, de como, na verdade, ela deve ser utilizada para a vivência do bem, não só do próprio médium, que ao ser instrumento da educação se educa, mas como sendo ele o medianeiro entre os dois planos, para que os benfeitores espirituais possam trazer um acervo imenso de informações visando educar e assistir e socorrer os filhos de Deus que estão passando dificuldades. Ponto. Então, isso é importante para a gente entender. O objeto dessa obra é o estudo da mediunidade. Como ela se manifesta nos planos materiais, no plano espiritual, é esse acervo que traz André Luiz. Por outro lado, também a gente tem informação do livro Deus Conosco, que está aqui, que foi psicografado por Chico através de Emmanuel, esse livrão grosso aqui, não é? Que são os bastidores das psicografias de Chico, e também esse outro de Neo Lúcio, chamado Sementeiro de Luz. Essas duas obras são os bastidores da psicografia de Chico, quando recebeu essa obra de André Luiz, que nos traz informações de que, na verdade, essa obra maravilhosa, essas 13 obras psicografadas por Chico através de André Luiz, é o resultado de um acervo, de um trabalho feito por 12 grandes sábios da espiritualidade, que trabalharam os temas importantíssimos para o esclarecimento da alma humana, elaboraram, discutiram esse cabedal de informações à luz do Evangelho, né?
trouxer esse acervo de informações numa linguagem acessível, porque a gente possa ler, ser um material de apoio importante para a vivência do Evangelho de Jesus. Olha aí, coisa importante. Portanto, eu ouso dizer que a doutrina dos Espíritos, melhor dizendo, a coleção A Vida no Mundo Espiritual, psicografada por Chico Araújo de Luiz, é um curso avançado de vivência do Evangelho, de prática do Evangelho de Jesus, o que é muito importante. André Luiz é, sem dúvida nenhuma, esse espírito que vai buscar essas informações nos arquivos espirituais do mundo espiritual, dos arcanos espirituais, que coleta informações. Você vai ver que a didática de André Luiz é muito interessante, e do mundo espiritual superior, do planejamento, que cada obra, André Luiz tem essas informações e busca um orientador, um espírito de alta envergadura espiritual, que André Luiz passa um período acompanhando ele na vivência do trabalho dele no dia a dia, naquela matéria, e traz essas informações condensadas para nós, trazer informações fundamentais para esclarecer a cada um de nós quais são as consequências de nossas atitudes, para o bem ou para o mal, da vivência do Evangelho ou a negação dele. Quais são as consequências? Que isso vai despertar no coração humano. Quem lê e assiste esse material vai assimilando gradativamente essas informações. Portanto, é uma obra maravilhosa. Por último, eu queria colocar o seguinte: a metodologia do nosso trabalho. Não temos nenhuma pressa no trabalho, no estudo dos livros, nenhuma pressa, porque essa obra é um tesouro. E quanto mais a gente possa prospectar esse tesouro, extrair o máximo que pudermos dessas lições, melhor. Dentro de nossas limitações, é óbvio, nossas limitações, que são muitas, né? Mas isso é um material muito rico. Então, vamos trabalhar com calma, vamos ler capítulo a capítulo, página a página, devagar, pedindo inspiração aos benfeitores espirituais para nos intuir, para extrair o máximo desses conteúdos celestiais que são postos. Diz Haroldo Dutra Dias, estudioso, profundo da doutrina espírita, que alguns que falam que a coleção de André Luiz, A Vida do Mundo Espiritual, está ultrapassada, ele diz, olha, certamente quem fala assim não conhece esse material, não conhece, não estudou os livros. Porque se tivesse estudado, viria facilmente que nós, humanidade, estamos na periferia da compreensão dessa obra. Talvez tenhamos uns 10% de compreensão da obra até agora, porque ela é rica demais em informações. No que eu concordo, absolutamente. Então, vamos estudar semana a semana, um capítulo, dois, dependendo do tamanho deles, com calma, buscando assimilar o máximo, sem pressa. E a forma à nossa disposição, e é claro, deixar claro, nós estamos na oitava obra, já tem cerca de 115 ou 120 vídeos que estão lá para quem tem interessado, está vendo isso aqui, acesse o site no YouTube, Sociedade de Estudos Espíritas de Natal, CEM. Dentro lá, tem todo esse material, tem um acervo lá, todo esse material está lá, no playlist, com todos os vídeos a respeito disso. Sim, então, a nossa forma de exposição aqui é muito simples. A gente estuda, vai lendo, discutindo, debatendo. No meio da exposição, abre um espacinho para quem tiver alguma pergunta e, no final, a gente abre de novo para as perguntas finais. É essa a metodologia. Feitas as considerações, vamos ao que interessa, vamos juntos estudar. Outra coisa que eu também acho importante é que sempre que eu vou começar a estudar uma obra nova, eu vou no prefácio. Primeiro, dou uma consultada no prefácio. Por que o prefácio? O prefácio vai ter uma síntese da obra e traz ensinamentos importantes. E mais no que diz respeito à obra de André Luiz, melhor, porque todos eles são prefaciados por Emmanuel, um grande espírito, o grande organizador da obra mediúnica de Franciscano Xavier, um espírito sábio que traz grandes contribuições a respeito do conteúdo da obra. Então, feitas as considerações, vamos então começar alguns enxertos do prefácio. E aí Emmanuel traz essas informações interessantes. Olha, o futuro pertence ao espírito, dizer na primeira frase aqui. Por que pertence ao espírito, gente? Porque, na verdade, na hora que o espírito evolui, na hora que o espírito humano, nós evoluímos, nós avançamos no nosso processo de compreensão espiritual, no processo de depuração espiritual, nos aproximamos cada vez mais dos espíritos mais elevados, sublimados. Quanto mais a gente evolui, mais se aproxima deles, mais a gente recebe por sintonia a orientação e as informações deles. Quanto mais crescemos, mais o futuro pertence. Quanto mais esclarecido, mais terá sintonia e assistência dos benfeitores espirituais, nos aproximando do Criador. Isso é importante a gente entender. Diz ele, meditando no amanhã, ou seja, na evolução da humanidade, diz ele, André Luiz, falando agora sobre a obra, organizou estas ligeiras páginas. Eu acho interessante essa informação, porque sempre André Luiz está dizendo, e Emmanuel também,
Gente, esse aqui que está nessa obra não é tudo sobre mediunidade, não, mas está longe de ser. Porque, na verdade, o mundo espiritual é muito complexo. E o que é que nós somos aqui, nós, Terra? Nós somos uma sombra, um enxerto, alguns acertos do que é o mundo espiritual. Isso é muito distante de. Ou seja, as informações a respeito da mediunidade têm assuntos que sequer alcançariam se tivesse trazido para cada um de nós. Não teria nenhuma utilidade. Então, é algumas ligeiras informações a respeito de mediunidade, algumas informações que não alcançaria. Há algumas coisas que André Luiz traz nas obras, ele diz, olha, eu não tenho como traduzir isso na língua da Terra, não tem como traduzir, porque não há possibilidade ainda. Por isso que ele diz, olha, são apenas algumas considerações desse assunto complexo, talvez seja o assunto mais complexo da doutrina espírita, é a mediunidade. E o que vem até nós, pelo estágio da humanidade está passando, é o que é possível dentro do nosso estágio evolutivo. É importante a gente entender essas questões todas, né? Para não achar que, ao ler essa obra, nós sabemos tudo. Não, é algumas informações só, né? Porque, na verdade, temos que entender o caráter da doutrina espírita as revelações são gradativas. O que ele quer dizer com isso? Na hora que a humanidade tiver a capacidade de se receber, de compreender determinados conceitos, as informações chegam até cada um de nós. Lembremos que a primeira manifestação de Deus aos homens da terra foi a Moisés no Monte Sinai, os 10 mandamentos. Era o que era possível naquela época do divino chegar até aquele povo rude, embrutecido, dos 300 anos de escravidão no Egito. Não dá para ir além daquilo. Milhares de anos depois vem Jesus trazer, quando a humanidade tinha mais capacidade de assimilar, esse acervo fantástico de informações que é o Evangelho, capaz de educar a humanidade. Mas Jesus disse tudo? Não, nem poderia, porque os ensinos, o acervo dos ensinamentos de Jesus eram tão importantes que aquelas pessoas também não teriam capacidade de assimilar. Jesus dizia uma coisa muito bonita, ele disse, olha, claridade em excesso ofusca e não esclarece. Jesus tinha essa compreensão. Ele veio plantar o quê? A semente do seu evangelho, a semente da boa nova, para que vindouramente desse os seus frutos. Mas também prometeu aquela oportunidade que ele sabia que não haveria possibilidade de assimilação de tudo, sabia a resistência que acontecia, como aconteceu. Foi perseguido, crucificado, porque achando que matando o homem morreria a obra. Não, porque o homem era extraordinariamente evoluído e porque sua obra era profunda, ela está posta, decantando pelos 4 cantos do mundo. Mas ele prometeu naquela oportunidade que rogaria ao Pai, que mandaria um novo Consolador. Dessa feita, não mais alguém incorporado, como foi Moisés, como foi o próprio Jesus. Não. Haveria um canal direto entre o mundo espiritual e nós. Havia uma fluidez de comunicação entre dois planos espirituais, entre o plano espiritual e nós. Então, a obra, a doutrina espírita não é fruto de uma criatura, não. É uma obra coletiva dos benfeitores espirituais que foram enviados e catalogados pelo grande Kardec. Porque, na verdade, Jesus dizia, olha, eu vou mandar, vou rogar a Deus que venha. Para quê? Para esclarecer algumas coisas, não foi preciso esclarecer agora na minha aqui. E abrir, e cada vez mais chegar mais informações esclarecedoras a respeito do material do que eu fui portador, do Evangelho. Por isso que a gente precisa entender isso, o caráter gradativo da revelação, né? Aí, quando dizendo ele, compreendendo a importância cada vez maior, diz André Luiz, do intercâmbio espiritual entre as criaturas. Por que cada vez maior? Porque na hora como se sublima, quanto mais ou mais evolui, mais, na verdade, haverá necessidade de informações do mundo espiritual que chegam até nós, no campo da arte, no campo da cultura, no campo da medicina, no campo da tecnologia, sim. E como é que, na verdade, essas criaturas cientistas, os homens de cultura, iluminados, vão chegar a essas revelações? Através da mediunidade. Não estou me referindo só à mediunidade ostensiva, não. A mediunidade, que nós somos médios. Então, por exemplo, está dito por André Luiz, se os médicos compreendessem que eles o tempo todo estão sendo lá do lado, tem um benfeitor orientando-o como, isso é em todas as profissões, gente. Todo mundo que coloca a sua profissão, o seu trabalho, o amor e o desejo de fazer o bem, vai estar sempre alguém de lado dos benfeitores espirituais. Quanto mais evolui, mais esse intercâmbio é importante, porque tem mais capacidade, aumentando sua faixa vibratória, receber as orientações dos benfeitores, para que essas revelações venham melhorar a qualidade de vida do homem, a depuração moral e transformação do homem. Esse é o grande processo de transição que passamos todos nós, né? Quando ele dizendo, quanto mais avança a ascensão evolutiva, quando nós vamos evoluir, diz ele, mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte como cessação da vida. Isso é importante compreender, gente. Hoje, espírito, etc., etc., compreende que, na verdade, a vida não acaba com a morte.
Nós somos espíritos imortais. Tem uma assertiva muito importante, que não é que a doutrina espírita seja a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Não que todo mundo vá aderir à doutrina espírita, não, não se trata disso, porque os pressupostos trazidos pela doutrina serão assimilados gradativamente pelas pessoas. A comunicação espiritual, mesmo quem não é espírita, a grande maioria compreende que ela é um fato, desde que o mundo é mundo. Então, muitos que são católicos acreditam nela, que os pressupostos são importantes. Então, quanto mais o homem evolui, mais compreende que a morte não acaba. Nós somos seres eternos. É porque Jesus falava que a gente colhe o que planta. Colhe-se aqui e plantará. Vamos colher do futuro. Então, essa compreensão está posta. Diz ele, quando dizendo, e agora, no momento que vivemos, mas que nunca, diz ele, reconhece na posição de uma consciência retida entre fluidos, ou seja, o espírito que temporariamente está morando no corpo de carne, quer dizer isso, provisoriamente aglutinados, para fins educativos. Ou seja, nós vimos aqui, não somos daqui, viemos aqui cumprir missões. E os matriculamos na escola da vida para aprender. Aprender o quê? As lições que não aprendemos ainda. Todos nós somos filhos de Deus, já dizia Jesus. Somos Deus, dizia ele. Deus em potencial. E a cada vinda nova, a cada experiência, assimilamos informações, conceitos, né? Para que gradativamente vamos nos renovando, vamos nos transformando. Não a cada matrícula na escola da vida, assimilamos informações. Vamos nos melhorando, porque a felicidade é uma certeza. Deus nos garante, mas primeiro, ela é gradativa, segundo, é uma conquista do espírito. Então, ele precisa vivenciar as situações para ir gradativamente conquistando essa felicidade. Por isso que ele fala isso, né? Muito bem. Compreende pouco a pouco que o túmulo é a porta da renovação. Sim, porque é renovação. Que é o momento que a gente compra uma matrícula na escola da vida, passa o ano letivo e volta para apresentar o boletim. Olha, cumpri isso, não aprendi aquilo, foi reprovado nessa, etc, etc. O que acontece? A doutrina espírita esclarece. Você volta, recicla de novo o mundo espiritual e volta de novo a se matricular para aprender as lições que não foram aprendidas. Por isso que diz aqui, e como berço é acesso à experiência e observa que o seu estágio no planeta é uma viagem com destino às estações do progresso maior. Claro, a cada nova vinda aqui assimilamos conhecimentos e vamos gradativamente nos melhorando. Vamos progredindo, gradativamente nos transformando, dependendo do esforço que cada um venha fazer, para trilhar esse caminho mais rápido. É o esforço de cada um de nós, não é? Muito bem. E na grande romagem, diz ele, Emmanuel, na grande viagem que todos nós fazemos do progresso, criados simples e ignorantes, a ter a ascensão, a chegar à felicidade relativa, diz ele, na grande romagem, na grande viagem, todos somos instrumento das forças com as quais estamos em sintonia. Isso é fato, gente, é fácil entender. Cada um tem sintonia com aqueles que estão no mesmo estágio, não é assim? Se eu tenho uma rádio no FM, não vai ter acesso a AM, porque são faixas vibratórias distintas, são faixas distintas, né? O ser humano também é assim. Se eu sinto, planejo, penso e ajo no bem, vou ter sintonia com quem? Com os que estão na mesma faixa, que tem o mesmo propósito, que se aliou a nós, para materializar aqueles planos. Mas se eu penso, planejo e vivencio o mal, também estou numa faixa que vou ter acesso a essas criaturas que pensam igual a mim, para, na verdade, juntos materializar aqueles projetos que são comuns. É isso, então sintonia é absolutamente tudo no universo, tudo, sintonia é absolutamente tudo. Dizer, todos somos médios, Kardec dizia, está reafirmando, todos nós somos, não ostensivos, são poucos, né? Mas todos somos médios porque todos nós recebemos e encaminhamos, intercambiamos informações o tempo todo, o tempo todo. Os encarnados e encarnados têm um contato direto. Aqueles que têm sintonia estão o tempo todo trocando informações. Então, nós somos médicos, sim, nem sempre por intuição. Dentro do campo mental, que nos é próprio, associando-nos à energia edificante, quais? Aqueles que têm pensamentos, sentimentos e práticas edificantes. Tem sintonia com esse. Se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, temos contato com a questão, são jordaneiros da mesma faixa, da mesma caminhada, da mesma estrada, né? Ou a forças perturbadas e deprimentes, diz ele, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista e torturada. Todos aqueles que trilham a mesma estrada ainda dos sentimentos infelizes, instintivas, grosseiras, brutais, vão estar na mesma estrada, né? É impossível você encontrar um espírito superior morando no umbral, na região das sombras. Não, não é, não tem sintonia com aquele ambiente, não tem sentido de sintonia. Só está ali quem tem sintonia com aquele ambiente, que gosta das mesmas coisas, daqueles sentimentos. É isso, compartilha as mesmas coisas.
Seria um peixe fora d'água. Não tem sentido. Portanto, seria utopia imaginar que nós, seres humanos ainda atrasados, nos sentiríamos felizes no mundo feliz. Não. Sentiríamos um peixe fora d'água, porque nós estamos completamente destoados daquele modo de vida. Estamos distantes, muito distante disso. É isso que ele me diz. Muito bem. Continuando. Cada criatura com seus sentimentos, diz ele, que lhes caracteriza a vida íntima, emite raios. Nós emitimos o tempo todo pensamentos, essas energias, esses pensamentos são raios, né? Específicos e vive na onda espiritual em que se identifica. A gente está na mesma onda daquele mesmo contingente de espíritos que vive a mesma coisa. É simples a gente entender isso na vida nossa aqui dentro encarnado mesmo. A gente busca sempre aquelas criaturas que pensam, que a gente se sente feliz de estar junto com eles, que pensam a mesma coisa, que gostam de estar junto, que conversam os mesmos assuntos, que têm os mesmos prazeres e alegrias, compartilham sentimentos, etc, etc. Como as criaturas que têm vícios deprimentes, álcool, droga, etc, etc, gostam de estar junto com aqueles que bebem, não tem nem dinheiro, mas arranjam dinheiro, camaradas, porque é sintonia. Os criminosos têm sintonia com os criminosos. São arranjar parceiros para juntos praticar os crimes. É simples entender isso, né? Semelhantes verdades, disse Emmanuel, não permanecerão semi-ocultas em nosso santuário de fé. Não, porque as religiões compreendem. A própria religião católica diz justamente de Jesus. A gente colhe o que planta. Então é simples entender. Faz o bem, recebe o bem como fruto. Faz o mal, colhe o mal. Então não passa despercebido, nem nas outras religiões. E são compreensões que se estendem a todos com facilidade. Quando ele dizendo, irradiação dos templos da ciência, como equações matemáticas. Ou seja, essas compreensões também não ficam idêneas ao campo da ciência. Não, gente. Os ensinos e as compreensões, quando o homem evolve, sim, eles se aproximam dos benfeitores espirituais que jogam luzes. Por quê? A ciência é um berçário importante das grandes descobertas do progresso da humanidade. Então é fácil a gente ver isso hoje nas universidades. Mestrado, doutorado, sobre temas ligados à espiritualidade, reencarnação, fluidos, etc. São temas de mestrado, doutorados hoje nas universidades. Ou então ver a Associação Médico Brasileira, AME, espírita. Pronto, tá lá as pessoas do ramo importante como medicina estão lá discutindo espiritismo. Porque são questões espirituais. E por aí vai. Né? Então, a lei do progresso está posta, ninguém foge dessa questão. Continua ele aqui dizendo o seguinte: opa, quando ele dizendo, e enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade, nós, da Terra, nós aqui, focalizamos a mediunidade, estudando da Terra para o céu, ou seja, dos fenômenos que, entre nós, materiais da mediunidade, da instituição espírita, fazendo o livro sobre o dia a dia nosso, da prática dia a dia, nosso amigo, que é André Luiz, procura analisar-lhe a questão da mediunidade, na posição e nos valores do céu para a Terra. O que é que significa? Isso é pegar na fonte. Ele traz a fonte lá dos arcanos, dos arquivos espirituais, trazendo para cada um de nós, dilargando a compreensão, ajudando a que possamos compreender os fenômenos que vêm no dia a dia, que nem sabe se é mediunidade, mas não, isso aí é assim, 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 assado. Essa obra vai tratar disso, que a mediunidade está posta em várias posições, que a gente nem imagina que sim. As obsessões, o quê? É mediunidade. E por aí vai. Uma infinidade de eventos que ele vai explicar aqui gradativamente, né, Luiz? Está dentro da mediunidade. O tempo todo a gente interage, certo? Então, ele traz essas informações de lá, André Luiz, do mundo espiritual, abrindo, dilargando a compreensão para que possamos, no quê? Nós esclarecer, nos educarmos a respeito disso, e ter uma compreensão maior a respeito dessa questão. Quando ele dizendo, todavia, o que destacamos, isso é Manuel dizendo, o que nós destacamos na obra, dessa obra que André Luiz está dizendo, no domínio da mediunidade? Todavia, dizer, o que destacamos com mais alto em suas páginas dessa obra é a necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. O que é que significa isso, gente? Significa que a mediunidade feita desequilibradamente, sem ser baseado no amor, na renúncia, na fraternidade, etc., no desejo de servir, ela é uma porta aberta aos processos obsessivos. Então, se essa mediunidade não for posta, não for trazida, baseado nos ensinamentos do Evangelho de Jesus, não for feita com amor, com dedicação, com harmonia e paz, ela pode ser instrumento das entidades das sombras. Se o médium baixa sua faixa vibracional, vai estar sintonizado com quem? Com as entidades das sombras. Então, a necessidade do médium, de, na verdade, ele ter disciplina. Por isso, quando, na verdade, quando Emmanuel se apresentou nas imagens do açude a Chico,
avisando a ele que teria uma tarefa gigantesca pela frente no campo da mediunidade, ele pediu três coisas, que nós todo mundo sabe essa história, Emmanuel, a Chico. Disciplina, disciplina, disciplina. Ou seja, você tem que, na verdade, estudar e compreender e se comportar em conformidade com o Evangelho de Jesus, sob pena de nossa tarefa não se realizar. É importante entender isso, né? Para que não sejamos desorientados ao toque do fenômeno dos fenômenos. Quer dizer, o camarada tem mediunidade ostensiva. Se ele não estuda, não procura entender, e baixa essa faixa vibracional, certamente ele é um candidato forte à obsessão, né? Um processo grave, até de subjugação, que é muito grave, né? Muito bem. Quando ele dizendo, sem a noção de responsabilidade, ou seja, sem a noção dos ensinamentos do Evangelho, dos ensinamentos postos lá, de colocar-se a serviço do bem, da caridade, da fraternidade, do amor, da renúncia, sem noção de responsabilidade, se você não trabalhar com responsabilidade, a verdade não é brinquedo, não é brincadeira. Se você não trabalha com a responsabilidade que precisa, você, na verdade, em vez de ajudar alguém, nem se ajuda, né? Sem a devoção na prática do bem, sem amor no estudo, e ao estudo, e sem esforço perseverante, né? Em nosso próprio processo de burilamento, de transformação, ou seja, se não buscarmos trazer os ensinamentos do Evangelho de Jesus, incorporar em nossas vidas, é impraticável, diz Emmanuel, a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Ou seja, não é possível avançar no nosso processo evolutivo, não é possível nos aproximarmos dos benfeitores espirituais mais elevados se não tiver esse progresso, se não tiver a vivência do Evangelho de Jesus. Portanto, a vivência do Evangelho, a mediunidade com Jesus é uma absoluta necessidade, sob pena a gente ficar patinando. Quem lembra lá do discurso de Telésforo, lá no Livro Mensageiro, vai saber o que estou dizendo. Médicos foram preparados 20, 30 anos para desempenhar a mediunidade e resvalaram no processo obsessivo, desviando completamente pela falta dessa vigilância, do cuidado e etc. André Luiz diz ele, é bastante claro, diz Emmanuel, para que não nos alonguemos em qualquer consideração, diz ele. Cada médio com a sua mente, ou seja, cada médio com a sua mente, ele acessa as mentes daqueles que estão na sua faixa vibratória, né? Diz ele, cada mente com seus raios, a gente emite e recebe os raios daqueles que estão na mesma faixa vibratória, né? Personalizando observações e interpretações, né? A gente recebe tantas observações e interpretações daqueles que estão na mesma faixa. Porque não adianta a gente imaginar que a gente vai receber informações de seres celestiais, não temos capacidade de compreender, não temos sintonia com eles, nem teria capacidade de assimilar. Essa é que é a história. Por isso a necessidade de que o médium tenha todo o cuidado e vá gradativamente evoluindo para que ele possa ter cada vez mais acesso e sintonia com os benfeitores espirituais. E conforme os raios que arremessamos, nossos pensamentos, né? Ergue-se-nos disse ele, o domicílio espiritual, a morada espiritual, a conquista do espaço espiritual. Quer dizer, que ninguém pode dar o que tem, que não tem, não é? Se a gente não consegue evoluir, chegar a um determinado patamar, nosso domicílio é ali, a nossa morada é ali, onde se encontra com os benfeitores espirituais, intercambia ensinamentos, né? Na onda de pensamentos, a que nossas almas se afeiçoam, por sintonia. Não é isso? Ninguém vai receber naquela das entidades infelizes, nem das criaturas celestiais. Não, nossa moradia é ali, numa turma compatível com o nosso estágio evolutivo, né? Isso, em boa síntese, disse ele, equivale ainda a repetir com Jesus, termina ele o seu prefácio, a cada qual segundo as suas obras. Ou seja, a gente colhe o que planta. É de uma sabedoria extraordinária, é a síntese da obra, é exatamente isso, né? Isso, esse livro foi escrito em 3 de outubro de 1954, quase 70 anos atrás, né? Bom, aí eu trago uma informação que é importante para a gente entender. A mediunidade, foi Kardec quem teve a coragem de encarar o fenômeno da mediunidade com a seriedade e penetrá-lo com segurança. Porque até Kardec, até a doutrina espírita, a mediunidade, desde que o mundo é mundo, existia, mas algumas pessoas imaginavam que o médium era uma figura especial, algum médium que era uma figura extraordinária, e não é, não é. André Luiz nos diz, e Emmanuel também, que o médium, quem é o médium? É aquele que errou muito no passado, e Deus lhe dá por empréstimo a mediunidade, para que ele utilize essa mediunidade para ajudar quem ele prejudicou no passado e também consiga avançar alguma coisa no seu conhecimento. Mas até então, era coisa dessa assim. A turma achava que os médios, que eram os bruxos de outrora, os profetas, eram figuras celestiais. É tanto que nenhum imperador,
Nenhum rei de outrora fazia nenhuma guerra, nenhuma coisa importante sem consultar o seu médium, o seu bruxo lá, e etc, etc. Porque consultar o além, não é uma coisa nova. Mas tu vai achar que é essa figura, e etc, etc, importante demais, né? Então, André Luiz utilizou o método científico, penetrou nessa discussão. Foi quem primeiro teve a coragem de penetrar essa situação, trazer cientificidade, método científico para entender o que é mediunidade e orientar as criaturas a trabalhar com a mediunidade. Até a doutrina espírita não existia. Muitas pessoas em Paris, e Kardec foi, inclusive, atraído para a história das mesas girantes, que era uma brincadeira. Os espíritos comunicavam, mas não tinha cientificidade, quem sabe nem o que se tratava. Ele, que era um cético, foi estudar e entendeu o fato, né? Que resultaram esse trabalho dele na publicação do Extraordinário Livro dos Médiuns. Até então, era mero achismo, e ele deu cientificidade, um roteiro seguro para o trabalho da mediunidade com Jesus, a partir de agora, do roteiro estabelecido por Kardec nessa maravilhosa obra. Então, feita essa abordagem do prefácio, vamos aqui começar o capítulo 1. Eu vou ver como é que está aqui o horário para a gente não se atrasar, só para a gente ter uma compreensão. Muito bem, estamos no horário. Bom, o capítulo 1, estudando a mediunidade. Eu acho bacana demais que sempre no capítulo 1, André Luiz narra primeiro a explicação de como é que vai se dar o trabalho dele. Como é que vai dar? Onde é que vai buscar as informações? Primeiro. Segundo, ele apresenta e traz informações a respeito do orientador dele. É isso, toda a obra dele faz isso. Para quê? Para a gente entender quem é o seu orientador. De onde é que ele vem? Qual é o cabedal de informações que ele tem? Né? Para a gente entender, compreender de onde é que vem as informações dele. Então, ele diz assim: indubitavelmente, concordava o assistente Aulus, que Aulus é o orientador de André Luiz nesta obra que vai trabalhar sobre a mediunidade. Ele como foi, quem lembra, do livro anterior, até isso foi Clarencio, nesse aqui é Aulus. Aí Aulus conversando com ele, quando ele chega, quando se apresenta a aula, ele diz, olha, a mediunidade é problema dos mais sugestivos na atualidade do mundo. Ou seja, é um assunto importantíssimo e imbricado. Muitas pessoas nem sabem, mas ele está na vida do dia a dia de cada um de nós. Muitos de nós, o tempo todo, a gente está interagindo uns com os outros e nem sabe, do plano físico, mas então, é um assunto importantíssimo. Não obstante, desconhecido por muitos, né? Disse ele, no Aulus, falando sobre ele. Aproxima-se o homem terreno, nós encarnados, da era do espírito, ou seja, da era em que cada vez mais nós vamos avançar e o contato nosso com a espiritualidade será cada vez maior a partir do momento que a gente avança, evolua. Sob a luz da religião cósmica, do amor e da sabedoria. Ele não está dizendo que será a época da religião espírita, ele não está falando isso, não. É do espírito que cada vez quando o homem se sublima, evolui, ele vai se aproximar cada vez mais dos benfeitores espirituais. É isso que ele está dizendo. Religião cósmica, o que significa religião cósmica de amor e sabedoria? Quando o homem sobre como evolui, ele vai se aproximando desses conceitos celestiais, do amor, da renúncia, da sabedoria, que estão no Evangelho de Jesus. E o que a doutrina espírita não é a revivescência do evangelho de Jesus puro, né? A doutrina espírita é o evangelho redivivo de Jesus na sua pureza, retirada as modificações, as adulterações feitas no decurso do tempo para beneficiar pessoas e segmentos religiosos. Então, na hora como você progride, ele se aproxima desses conceitos celestiais do evangelho de Jesus, né? Aí quando ele dizendo, amor e sabedoria, e dê certo, precisa de cooperação. Por quê? Esse homem precisa de cooperação. Porque ele precisa da orientação do mundo espiritual. Na hora que a gente tem essa capacidade de se tornar um benfeitor, eles vêm nos orientar. Como está essa obra aqui, é a orientação do mundo espiritual. Na hora como a fé evolui, vai estar os benfeitores ao lado dele, trazendo considerações informações importantes no ramo que ele atua, na ciência, na medicina, não importa, né? É isso que ele está nos dizendo, né? A fim de quê? Qual é esse objetivo? A fim de quê? Se lhe habilite o entendimento, ou seja, o homem se aprimora no contato com os benfeitores espirituais. As informações vêm de lá, a fonte do saber estão lá nos arquivos espirituais, que nos trazem para enriquecer gradativamente os filhos de Deus que aqui estão. É isso que ela quer dizer, né? Então, Aulus continua dizendo, aí ele começa então a descrever como é que é Aulus. É interessante, né? Ele sempre tem essa didática, né? O orientador de feição nobre e simpática, disse ele, recebera-nos a pedido de Clarencio. E quem era Clarencio? Primeiro, Clarencio foi orientador da obra anterior. E Clarencio, lembra muito bem, e quando André Luiz desencarna e passou 8 anos no umbral, que ele é o ministro do Ministério do Auxílio do Nosso Lar, estava no livro do Nosso Lar, né? Foi a criatura em que foi pedido socorro através da mãezinha de André Luiz, para socorrer André Luiz. Ele o socorreu,
levou para o nosso lar, tratou-o e passou a ser uma espécie de pupilo dele, acompanha todo o projeto. Desde que se esclarece e começa o trabalho no campo do bem, ele está o tempo todo sustentando uma espécie de pupilo, né? Então, Clarence pediu, que certamente a André Luiz apresentou, olha, meu próximo trabalho, Clarence, é exatamente no campo da mediunidade. Olha, a pessoa certa, procure Aulos, ele é a pessoa certa, né? Então, a pedido de Clarence, Aulos recebe André Luiz e Hilário para escrever essa obra, para colher material. Aí, quando dizendo, a pedir Clarence para quê? Para um curso rápido de ciência mediúnica. Rápido por quê? Porque não vai trazer tudo, nem poderia, não temos capacidade de assimilar. De jeito nenhum. Talvez nem André Luiz tenha capacidade de assimilar tudo isso. Porque os conhecimentos da mediunidade são muito profundos, né? Então, essa obra aqui terá alguns conhecimentos de ciência rápida, são algumas ligeiras linhas, como diz Emmanuel lá no prefácio. Aí ele começa a contar. De onde é que vem o conhecimento de aulas a respeito da mediunidade? Diz, olha, ele especializaram, está no currículo dele, ó, especializaram em trabalho dessa natureza, de mediunidade, consagrando-lhe muitos anos de abnegação. Ou seja, ele é um estudioso que já vem de muito tempo nesta causa. Portanto, é um especialista, né? Era por isso, dentre as relações do ministro Clarencio, aqueles conhecidos nos Clarencio, lá, ministro do auxílio, o que se nos fizera patrono, quer dizer, está dizendo o seguinte, que André Luiz que Clarence era um patrono dele, condutor, era um pupilo dele de Clarence, né? Um dos companheiros mais competentes no assunto. Dentre o grupo de amigos de Clarence, Aulos era um dos mais qualificados para orientar André Luiz nessa seara, para trazer conhecimentos, esse curso, para trazer subsídios para o livro. Esse é o grande objetivo dele, né? Diz ele. Aulos nos acolhera com afabilidade e doçura, que são predicativos dos espíritos mais elevados. Todos, quanto mais evoluído, mais recebe com amor, com uma de paternidade ou de maternidade, pelo estágio evolutivo, né? Se sente acolhido. Todas as pessoas têm a capacidade de estar diante de um grande espírito, quando chegar a de Chico, sentia esse magnetismo proveniente do coração generoso que ele tinha, né? Guardado as proporções aqui, né? Muito bem. Relacionando aflitivas questões da humanidade terrestre, quando ele foi apresentado, André Luiz e Hilário, ele começou a tocar no assunto da Terra, olha, sobre mediunidades. Ó. Ele trouxe vários pontos da Terra, mostrando as dificuldades da humanidade, pousando em nós olhar firme e lúcido, não apenas com interesse de irmão mais velho, não, mas como no pai eternecido, exatamente das grandes almas, acolhe com todo carinho e amor. Né? Hilário e eu não conseguimos disfarçar a admiração. Lembramos que Hilário também fora médico com André Luiz na Terra, e os dois participaram junto do livro Lá Entre a Terra e o Céu, devem lembrar. Na verdade, teve a orientação de Clarence, certo? Essa obra ele também acompanha André Luiz, ajudando na colheita de informações para a redação dessa obra. Era um privilégio, disse André Luiz, ouvir aquele homem com tanta sabedoria sobre o tema que ele trazia até ali. Avaliavam-se nele, em Aulos, nele, substanciosa riqueza cultural, ou seja, um patrimônio de cultura imenso, importante, né? E o mais entranhado patrimônio de amor, causando-nos satisfação ao vê-lo reportar-se às necessidades humanas. Ele era um profundo conhecedor das necessidades humanas, falando dos processos certamente obsessivos, do estágio da humanidade, ainda bastante atrasado, e por aí vai. Com um carinho de médico benevolente e sábio, que desce a condição de enfermeiro para a alegria de ajudar e salvar, ou seja, a humildade dessa grande alma, né? Com toda a simplicidade, uma grande alma que vem ajudar com a boa vontade do mundo. Aí ele começa a trazer no currículo dele, olha, ele, Aulos, interessava-se pelas experiências mediúnicas desde 1779, ou seja, há 175 anos atrás, quando o livro foi escrito, quando conhecera Mesmer, em Paris. Quem foi Mesmer, gente? Mesmer era um médico extraordinário, austríaco, estudiosíssimo, uma grande alma que descobriu informações importantíssimas a respeito de quê? Da magnetização, do passe, da importância do passe, da transfusão de energia através do passe, por aí vai. Que foi perseguido, etc. Ele conheceu pessoalmente mesmo em Paris, então bebeu nessa fonte sobre a informação sobre a magnetização, sobre os fluidos, etc, etc, etc. Né? Em Paris, no estudo sobre a magnetização. Bom, ele teve essa experiência importante lá atrás, mas depois ele desencarna e reencarna de novo na França, no início do século passado, e teve contato com Kardec.
teve contato com Kardec, da reação de Kardec, né? Da qualificação do espiritismo. Estou falando de aula, certo? Desde 1769 que ele vem lidando com a mediunidade. E teve com Balzac, e teve com Victor Hugo, e teve com Gautier, acabando seu dia na França, bebendo nessa fonte fantástica. Uma encarnação com Mézières, outro com Kardec, com esses luminares, trazendo grandes informações e grandes estudos a respeito do assunto. Depois de várias décadas consagradas à mediunidade, estudado em Kardec, e o magnetismo com Mesmer, né, nos moldes científicos da Europa. O que de mais avançado sobre o assunto era aquilo. Então, aí André Luiz nos traz um currículo dele, Aulos, do cabedal de conhecimento que ele tinha. Né? No mundo espiritual, prosseguiu no mesmo mundo, continua trabalhando nessa seara, porque normalmente é assim. Você tem uma grande riqueza de conhecimento, você continua esse conhecimento no mundo espiritual, e por que não? Né? O benefício que ele aprendeu, que Deus possibilitou que ele aprendesse. Observando e trabalhando no seu apostolado educativo nesta seara da mediunidade. Portanto, era um especialista, né? O mais qualificado que o ministro Clarence apresentou a ele para esse trabalho. Dedicando-se agora, lá no mundo espiritual, à obra de espiritualização no Brasil. Ou seja, nele, o trabalho de mediunidade, ele tinha um trabalho direcionado para o Brasil. Ou seja, e nós sabemos que o papel do espiritismo no Brasil foi muito importante, porque boa parte, nós sabemos de outras obras, daquelas criaturas que reencarnaram na época e que viveram ao lado de Kardec, reencarnaram no Brasil depois. Por isso, o desenvolvimento da doutrina espírita no Brasil foi muito grande, né? Então, a obra dele, o objetivo dele, de aulas, era ajudar no desenvolvimento da mediunidade no Brasil, que nós temos grandes luminares, grandes médios extraordinários, e nós sabemos disso, né? Eurídice Bassanufo, de Walter Pereira Franco, Chico Xavier, Irmão do Amaral Pereira, Peixotinho, por aí vai, né? Isso há mais de 30 anos que ele dedica ao trabalho de espelhação no Brasil, orientando do mundo espiritual para cá. Comentava otimista as esperanças de um novo campo de ação, dando-nos a conhecer a primorosa bagagem de memórias e experiências que se fazia portador, ou seja, ele mostrando o trabalho que vem sendo feito de apoio à mediunidade no Brasil, que avançou muito, e ele era um desses orientadores, né? Falando sobre isso, André Luiz e a Hilário também, né? Conhecíamos sim, André Luiz, olha, nós vemos esse curso, nós vemos esse curso, não vemos sem saber nada, disse André Luiz a aula. Conhecemos sim, informamos respeitosos em dado momento. Alguns aspectos do intercâmbio espiritual. Temos alguns conceitos, né, diz ele. Todavia, o nosso desejo era melhorar mais amplas noções do assunto. Por quê? Vamos escrever um livro sobre esse assunto. Eu preciso de subsídio maior. Nós temos algum conhecimento, mas precisamos aprofundar mais, diz André Luiz, dizendo na aula, né? Com a simplicidade possível. Simples que é a simplicidade possível. Não adianta ter conceitos que não serão assimilados pelos leitores para o qual estou escrevendo o livro. Não adianta ter conceitos que não serão assimilados. Isso que era um curso rápido. Em outras ocasiões, disse André Luiz a ele, a Aulos, estudamos de leve alguns fenômenos da psicografia, da incorporação, da materialização. No entanto, era isso muito pouco, à face dos múltiplos serviços que a mediunidade encerra em si. Ou seja, aí eu me lembro do maravilhoso livro Missionário da Luz. Basta dar uma olhada lá no capítulo 3, no 9 e no 10, que vê todas as informações estão focadas lá. Como eu disse, a mediunidade é uma matéria transversal em todas as obras da doutrina espírita. Na obra de Luiz é enfocado o tempo todo, mas nesse livro, Missionário da Luz, tem informações importantíssimas, a reencarnação do Segismundo, fala sobre materialização, um monte de coisas, os bastidores da casa espírita, como é que é feito o processo da mediunidade, a educação dos médios, tudo está colocado lá, nesse capítulo eu falei, 3, 9 e 10. Educação dos médios, processo de vampirismo, está tudo posto lá. Muita beleza. Por isso que eles que têm algumas informações já, vai precisar de mais conhecimento, né? Muito bem. Então, com isso, primeiro que a mediunidade é um campo vastíssimo. E segundo, ele está aqui com isso, delimitando o objetivo desta obra. Ele precisa ter mais profundidade nos conhecimentos da mediunidade para trazer a gente, leitores, mas também conhecimentos que sejam ao alcance da gente, que nada que não seja assimilável por nós. Ele, nessa conversa com a Aula está dizendo isso. Aulos afável, aqueceu, concordou plenamente. Não, você está certo. Se vocês querem escrever um livro sobre esse assunto, não adianta ter conceitos que você não vai ser útil para a obra de vocês. E prometeu ajudar nesse sentido. Aí Aulos diz, olha, eu colaboro, eu tenho várias tarefas nessa seara. Vários, né? Aquilo que considerava, ó,
vários trabalhos, e prodigar-lhes-ia aquilo que considerava, com a humildade, como sendo alguns apontamentos. O que é que ele quer dizer com isso? Olha, vocês vão me acompanhar. Eu vou mostrar vocês o trabalho na prática, aí vocês vão extrair daí, eu vou orientar vocês. Alguns apontamentos só. Vocês vão ver muita coisa complexa, não vai adiantar colocar no livro. Mas para o que vocês querem, o objetivo de vocês vai ser alcançado. Então, nos acompanhe. Ou seja, sempre André Luiz acompanha o benfeitor nas suas tarefas cotidianas e vai trazendo exercícios, trazendo informações que são palpáveis para cada um de nós. Para começar, disse ele, convidou-nos a ouvir um amigo que falaria sobre mediunidade, um pequeno grupo, aprendizes. Olha a informação aí, gente, encarnados e desencarnados. É importante a gente entender isso, gente. O tempo todo esse intercâmbio com o mundo espiritual acontece. Os cursos que são dados no mundo espiritual não só são para desencarnados, não. A gente já viu várias vezes que muitos trabalhadores desdobram-se na hora do sono e participam. Por quê? São essas criaturas que estão avançando, evoluindo, tendo contato, sintonia com esses grupos, com os espíritos mais elevados, que vão desempenhar funções importantes no futuro, no campo da medicina, no campo da religião, no campo da ciência, etc, etc. Já vimos isso em outras obras de André Luiz. Então, esses cursos acontecem. Na hora do sono, vamos para lá. Então, essa palestra está sendo dada num curso sobre mediunidade, lá em nosso lar. E esse curso está sendo dado. E em cuja palavra reconhecia a oportunidade e valor. Ou seja, a aula diz, olha, vamos participar dessa palestra com o instrutor Albérico, vocês vão trazer alguns subsídios já, para vocês entenderem, já faz parte do seu trabalho, o trabalho de vocês de coletar matéria para o livro, disse ele. Não nos fizemos rogados e seguimos, disse ele. Seguimos, tal, e embaixo do recinto do Ministério da Comunicação, lá em nosso lar, a palestra está acontecendo. O instrutor Albério se dispunha a iniciar a palestra. O professor dizendo, ó, tomou lugar, segundo ele, tinha algumas dezenas de participantes, encarnados e desencarnados, companheiros, né? Atentos em expectação. E começou a fala deles. Com tantos outros orientadores que eu conhecia, Albério, de Sandero de agora, foi um perfil de Albério, né? Do palestrante. Assumou a tribuna, sem cerimônia, da qual, se nos fora simples, irmão, conversava conosco em tom fraternal, humildade, que é um requisito das almas grandes, né? Das grandes almas. Quando eu comecei a falar, meus amigos, disse ele, dando continuidade, que era um curso, né? É mais uma palestra do curso. Continuidade aos nossos estudos anteriores, precisamos considerar que a mente, essa informação é importante, a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Ou seja, todo trabalho mediúnico ele tem como sede a mente. Nós já vimos lá atrás em outras obras, as que cobriram a vida eterna, que, na verdade, a sede das comunicações espirituais é na pineal, no centro do cérebro. É através dela que as comunicações espirituais acontecem. E o que, na verdade, é a glândula pineal? É que, na verdade, a gente precisa entender que temos três corpos. Nós temos o espírito, o perispírito, que é a roupagem do espírito, e o corpo de carne. O perispírito é o telefone. O espírito conversa com o corpo de carne via perispírito. Certo? Muito bem. A glândula pineal é exatamente por onde vêm as informações dos processos da mediunidade, que chega até ao corpo de carne que vem falar, trazer as informações, etc, etc. É importante entender isso, né? Então, olha, todo, todo a mente permanece na base dos fenômenos mediúnicos. O que é a mente, gente? A grosso modo, a mente é a parte pensante do espírito. A grosso modo, é a parte pensante do espírito. Ela comanda tudo. Se eu estou falando para vocês aqui agora, porque minha mente está mandando falar. Né? Meu corpo está falando, porque, na verdade, é só uma cópia. Meu perispírito passou essa informação do meu espírito, eu estou falando para vocês aqui. É ordem da minha mente. É importante entender isso. Certo? Não ignoramos, disse ele, que é o universo, olha que informação importante, que o universo, tudo, a estender-se do infinito por milhões e milhões de sóis, buracos negros, galáxias, etc., é a exteriorização do pensamento de Deus, disse ele. O universo é a exteriorização do pensamento de Deus, de cuja essência partilhamos. Dessa mente de Deus, partilhamos parte dessas informações em conformidade com o estágio que vivenciamos. Em nossa condição de raios conscienciais, conscientes da eterna sabedoria. Captamos esses raios em conformidade com o nosso estágio evolutivo. Temos capacidade.
de captar além disso. Por isso, precisamos da ajuda dos benfeitores mais elevados que nós, para trazer até nós essas informações que promandam do coração do Pai, né? Né? Dentro do limite de nossa evolução espiritual. Por isso, precisa de mais da ajuda. Deus assiste o homem pelo homem. Precisamos da ajuda dos irmãos mais velhos, mais esclarecidos, em nome de Deus. Há uma escala infinita, desde o coração do Pai até nós, uma escala infinita, que a gente vai recebendo a ajuda dos benfeitores espirituais, dos nossos amigos espirituais. Quando ele dizendo, da superestrutura, deixa eu passei uma página aqui sem querer, da superestrutura dos seres celestiais, das galáxias, etc., dos astros, a infraestrutura atômica, assim, até o âmago do átomo, prótons, nêutrons, etc., de lá, desde o macro ao micro, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, de onde comanda tudo. Nada refoge ao controle do Pai. Tudo vem de lá. Cada um capta conforme o nosso estágio evolutivo. Como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Tudo promana do coração do Pai, tem um controle total. Filho do Criador, que Jesus já falava, Pai nosso que está no céu, somos deuses, filhos somos todos, dele herdeiros, nós somos herdeiros de Deus. Se somos herdeiros, herdamos que lá a genética, a gene de Deus está dentro de nós. Por isso Jesus fala que nós somos deuses. Se nós somos herdeiros, vem a genética do Pai, não é não? A gente recebe a genética do Pai? Somos filhos de Deus? Claro que a gente tem. Nós somos um Deus em potencial. Óbvio, nós temos a centelha de Deus dentro de nossos corações. Para nos tornarmos um Deus pleno, é preciso gradativamente assimilar os ensinamentos em que Deus encaminhou a cada um de nós para ir nos sublimando, elevando. Cada vez que nos elevamos, temos sintonia com os benfeitores mais elevados, vamos nos aproximando do Pai. Essa é a história, simples de compreender, né? Filho Criador, dele herdamos a faculdade de criar, não somos deuses, de desenvolver aquilo que criamos, de nutrir e transformar. Somos deuses, nós temos um potencial imenso dessa criação. Cada vez mais que evoluímos, cada vez que nós alimentamos essa pequena centelha e vamos crescer, expulsando o homem velho, as sombras e avançando, iluminando-nos, vamos ter um potencial cada vez mais avançado. Esse Deus que era em potencial vai se materializando cada vez mais, né? Naturalmente, circunscrito nas dimensões conceituais em que nos encontramos, no estágio que nós estamos, embora na insignificância de nossa posição, comparada à glória dos espíritos que já atingiram a angelitude, disse Albério, podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno de nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular. O que é que quer dizer com essa frase bem grande aqui? Dizendo, olha, cada um de nós é um imã, cada um de nós influencia e é influenciado por aquelas criaturas que estão no nosso estágio, do nosso redor. A mesma faixa. É isso que está dizendo. Não somos deuses, influenciamos e recebemos influência o tempo todo. Cada mundo de ser possui o campo de tensão eletromagnética, que ele é próprio no teor da força gravítica que atrai. Não é assim? A Terra não atrai, todos os corpos jogam para cima, não é atraído pela força gravitacional. A Terra não é atraído pelo Sol, pela força gravitacional do Sol, não gira em torno dele pela força gravitacional. Nós também, gente. É a mesma ideia. As criaturas que estão ao nosso redor gravitam ao nosso redor, por sintonia. Está dizendo aqui. Em que se equilibra. Está dizendo, cada mundo possui, sim, em que se equilibra, e cada alma nossa, cada espírito, cada alma encarnada, se envolve no ciclo de forças vivas que lhe transpiram no halo mental. Que é o halo mental? É nossa aura, nossa capacidade que está aqui ao nosso redor. É avançado, não. Na esfera de criatura em que se emana, em que nos atraímos, que temos um imã, emana vem de imã, do imã. A gente se atrai, né? Em obediência às suas necessidades de ajuste ou crescimento para a imortalidade. Por isso a reencarnação é um instrumento que Deus nos concede. É um meio para atingirmos o fim. Nós precisamos, sim, trocar informações visando avançar, avançar o nosso processo de evolução espiritual e conectar as criaturas mais evoluídas para poder gravitar no universo deles também, gradativamente. Nós temos uma necessidade do nosso ajuste e crescimento. Para a imortalidade, vamos ser espíritos eternos, somos deuses eternos. A felicidade está, sim, garantida, dependendo do estágio que cada um de nós viemos a trilhar o nosso caminho na evolução, né? Cada planeta, diz ele, revoluciona
na órbita em que ele é assinalada pelas leis de equilíbrio, sem ultrapassar as linhas de gravitação que lhes diz respeito. E cada consciência, nós, evolui no grupo espiritual, a cuja movimentação se subordina por sintonia, né? Os planetas que estão subordinados ao Sol estão lá gravitando, e nós também gravitamos em torno das criaturas que têm um pensamento semelhante ao nosso. Somos, pois, disse ele, vastíssimos conjuntos de inteligências, os bilhões de criaturas de Deus que vivem, sintonizados no mesmo padrão vibratório de percepção. Ou seja, eu tenho um padrão vibratório, que eu recebo, percebo naquela faixa e emano na mesma faixa, que estão na mesma faixa. Percebe, interage, integrando um todo constituído de bilhões de seres que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre. Ou seja, nós aqui da Terra fomos um ramo da família de Deus que vive aqui na Terra. Somos mandados da Terra. Por Jesus fala, somos uma morada, uma apenas da morada da casa do Pai. E aqui recebemos assistência. Que assistência é essa? Das criaturas mais evolvidas, mais evoluídas, que nos estimulam o processo de aprendizado, de renovação, para irmos gradativamente avançando o nosso processo evolutivo. Compondo assim, diz ele, apenas humilde família, no conjunto das famílias universais dos filhos de Deus, somos uma pequena família, que vive num país insignificante, num planeta insignificante chamado Terra, no concerto do universo gigante, né? No infinito concerto da vida, o cosmos, diz ele, em que cada mundo, cada planeta, guarda somente determinada família da humanidade universal, o pequeno ramo da família. Conhecemos, por enquanto, simplesmente as experiências da vida que nos fala mais de perto, disse ele, limitados ao degrau de conhecimento que já nos escala. O que quer dizer com isso tudo, gente? Olha, nós aqui da Terra, insignificantes, esse pequeno ramo, imagina uma cidade tem 50 famílias. No universo, cada planeta tem uma família de Deus. E cada um de nós entendemos um pouco da turma que está aqui. Mas não temos compreensão dos mundos mais evoluídos, não temos. Não temos conhecimento disso, nós estamos distantes disso. Nós conhecemos mais de perto o que está aqui na nossa realidade até, e temos muito ainda a aprender esta realidade. Ele está nos dizendo isso, né? Dependendo de se ele, de nossos semelhantes, dessa família de Deus que aqui vive, em nossa trajetória para a vanguarda evolutiva. O que quer dizer com isso, gente? Nós dependemos, sim, dos nossos amigos espirituais. Quem são eles? As criaturas mais evoluídas, nossos anjos da guarda, diz a doutrina católica, é a mesma coisa. Nós dependemos deles. Para quê? Para nos orientar. São nossos tutores na busca do nosso processo de renovação. A maneira dos mundos que se deslocam no espaço, influenciados pelos astros que os cercam. Nós, seres humanos, agimos e reagimos, tanto agimos em relação aos outros, como reagimos à ação dos outros, uns sobre os outros, através da energia mental que emanamos, em que nos renovamos constantemente, criando, alimentando e destruindo formas e situações, paisagens e coisas, na estruturação de nosso destino, não é assim? O nosso processo de evolução não é assim? A gente cria, destrói, modifica. É a dinâmica. Tudo que Deus cria está fadado lei do progresso, a gente destrói coisas, baseado naquela, a gente constrói outras, aprimora. É assim o processo. E essa interação é fundamental. A ciência se evolui, ou tudo evolui, desse intercâmbio, desse contato dos irmãos mais velhos conosco, que vamos estimulando. Quem sabe mais, aí, os mais ignorantes. Quem mais tem ajuda o que menos tem. É assim. É a lei da fraternidade universal, como os planetas mais evoluídos ajudam os menos evoluídos. É tudo faz parte da grande família de Deus. Grande família de Deus. Esse processo da fraternidade universal não é só um sentimento da gnose, é universal. Importante a gente entender isso. Né? Quando eu dizendo. Onde é que estamos nós aqui? Nossa mente é um núcleo de forças inteligentes. Nossa mente é um dínamo criador, né, inteligente, gerando plasma sutil, energias, né? Que ao exteriorizar essas energias incessantemente, o tempo todo está pensando, você vai se exteriorizando essas energias. É, ao exteriorizar incessantemente, o tempo todo está mandando essas energias, de nós oferece recursos de a objetividade, a figura de nossa imaginação,
sob o comando de nossos próprios desígnios. Ou seja, essa energia que o tempo todo emana de nossa mente, ele tem movimento, tem vida. Dizer, a ideia de nosso cérebro, nossa mente, que nossa mente, né? A ideia é um ser vivo, tem vida. A ideia é um ser vivo, organizado pelo nosso espírito, a parte pensante do espírito, que é a mente. A que o pensamento, essa ideia transforma-se em pensamento, da forma e ao qual a vontade imprime movimento. Ou seja, se a gente, na verdade, tem uma ideia que se transforma no pensamento, é dado continuidade desse pensamento ou não, dependendo da nossa vontade, não é? Olha, tem um pensamento que pode ser bom ou ruim, eu materializo aquilo ou não, dependendo da direção que eu der. Não, eu acho que a ideia não é boa, não vou colocar a frente para prejudicar alguém, então eu freno aí. Essa ideia veio. Ou uma ideia fantástica, eu posso dar andamento e se materializar uma coisa boa. Então, eu só dou direção, isso é a vida, gente. Isso tem vida, esse pensamento tem vida. Nós estudamos lá, André Luiz, lá atrás. Pensamento tem vida, absolutamente vida. Portanto, Jesus dizia que devemos vigiar e orar. Se temos um pensamento infeliz, devemos trabalhar para modificar aquilo, porque esse pensamento pensado, reiterado, tem vida. As chamadas formas pensamentos são os pensamentos reiterados, que vão se aglutinando. Os no bem serão capazes de trazer os pensamentos por sintonia dos benfeitores até nós. Mas os pensamentos negativos, essas formas de pensamentos, vão se juntando e é um canal fácil para o processo obsessivo. Já vimos sendo lá atrás. Certo? Do conjunto de nossas ideias, disse ele, é Alberto está falando, do conjunto de nossas ideias. Por isso que a Aulus achou interessante que André Luiz Hilário escutasse a palestra, porque tem tudo a ver, está falando sobre a mente, sobre a mediunidade. Do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. Ou seja, quem somos nós? Aquilo que pensamos. Quem somos hoje? O resultado de tudo que já fomos do passado até hoje. Nós somos a melhor parte de tudo que já fomos até hoje. Essa é a história. Nós somos o que pensamos. Somos nós, desnudo, né? O orador fez pequena pausa, disse ele, e condou dizendo: segundo é fácil, disse ele, Albério, de concluir, que todos os seres vivos respiram na onda do psiquismo dinâmico em que ele é peculiar, na mesma faixa, por sintonia, dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhe é própria. Por isso Jesus falava tanto do vigiar e orar. Porque é na hora que a gente tem os sentimentos ou os pensamentos infelizes, precisamos urgentemente modificá-los. Por quê? Então, a gente tem aqueles pensamentos continuando deles, abrimos o flanco, a janela dos processos obsessivos. Na hora que a gente, na verdade, ora, faz a prece, eleva a nossa faixa vibratória, podemos acessar, então, com um espírito mais elevado, mais renovados. Continua dizendo, esse psiquismo, esse processo da mente, né, independe do nosso centro nervoso. Não, é da mente. Fluindo da mente, parte criadora do espírito, é ele, esse psiquismo, que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica. Ou seja, o que quer dizer com isso? Nós somos comandados pela mente. Eu estou aqui falando com vocês agora porque minha mente está determinando o quê? Somos comandados pela mente, através da pineal. A pineal é o instrumento pelo qual comanda todo o corpo, etc, etc. Já vimos isso lá atrás. Examinando, pois, os valores anímicos, ou seja, os valores anímicos é importante entender. O pensamento nosso, não é influência espiritual, nosso. Os valores anímicos do nosso pensar, da nossa constituição espiritual, nosso estágio, pensamos, como faculdades de comunicação entre os espíritos, ou seja, eu tenho algo que é meu, e eu influencio alguém com aquela informação que eu tenho, do estágio que eu estou, né? E a comunicação do espírito, qualquer que seja o plano, de encarnado ou desencarnados, disse ele, não podemos perder de vista o mundo mental entre o agente e o recepciente, aquele que influencia e aquele que é influenciado. Porquanto, em qualquer posição mediúnica, seja lá em que situação for, encarnado ou desencarnado, a inteligência receptiva, aquele que recepciona, que é influenciado, está sujeito às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive. E a inteligência emissora, que manda o seu pensamento, já é submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos, que é capaz de produzir. O que, é que significa tudo isso que está dizendo aqui, gente? Nós somos influenciados, e o melhor, aquele cabedal de informação que nos está chegando pela vida do espírito, ele precisa encontrar em mim condições para reproduzir. Traduzindo em melhores palavras de entender. Eu teria capacidade de ser o médio de um ser celestial, angelical? Obviamente que não. Primeiro, não teria sintonia com ele. Segundo, a linguagem dele não é a minha. Não teria receptividade em mim.
Você está falando os valores anímicos, porque eu tenho meu construção, meu patrimônio, meu patrimônio espiritual e também educacional, meu patrimônio cultural tem influência. Por isso as pessoas não compreendem como é que Chico era um espírito tão grandioso. Chico vê que semi-analfabeto nessa encarnação, mas era certamente um espírito de grande envergadura espiritual, com um cabedal de informações gigantescos, para poder ele recepcionar aquele cabedal de informações gigantes e poder passar, ele tinha que ter nos arquivos dele aquelas informações. Ninguém imagina que um Divaldo Pereira Franco faz uma palestra com a grandeza, falando da psicologia, os tratados fantásticos que recebe de Joana de Anjos, se ele não tivesse essas informações nele. Ele aqui era um homem semi-analfabeto, mas certamente essas informações estão no espírito dele, lá nos arcanos, nos arquivos dele. Porque se não tiver essa capacidade no seu espírito, você não tem como receber essas informações. Você não terá receptividade. É isso que ele está dizendo aqui, em outras palavras. Continuando. O Atentote, que é o Atentote? É um ser primitivo da África, uma criatura analfabeta, no início do processo evolutivo. Desencarnado, um espírito desse Atentote desencarnado, disse ele. E em se comunicando esse espírito com um sábio terrestre, um homem altamente evoluído, ainda jungido ao evoltório físico, ou homem encarnado, um sábio encarnado, não lhe poderá oferecer notícias outras, além de assuntos triviais, em que se lhes em que se lhe desdobravam no mundo das experiências primitivistas. O que quer dizer com isso? Esse sábio não tem como receber informações de um espírito ignorante, porque esse espírito ignorante não terá conhecimento para passar para esse sábio. O máximo que esse espírito comunicante do Atentote passará são informações cotidianas, da lavoura, de como tratar o animal, e etc., que é o que ele sabe. Ninguém pode dar o que não tem, só podemos dar o que tem. Por isso que ele está dizendo que cada um nós temos que ter a capacidade, a parte cultural e espiritual, para poder ter capacidade de recepcionar. Aí traz faz uma informação do outro lado. E um sábio desencarnado, diz aqui. Assim, mitiva, sem indumento de carne e tal. Entrando, sim, ele dizer que o atentado tentando contato, sim, além das triviais, primitivo. E um sábio desencarnado, disse ele, entrando em contato com o Otentote ainda encarnado, africano, rude, não conseguirá facultar cooperação com aquele criatura encarnado imediatamente, senão nos trabalhos embrionários que ele entravam os interesses mentais. Ou seja, o que tem na mente daquele Otentote não é coisa sublime, não terá receptividade. Não se sentiria feliz um- um- na companhia do sábio, o Otentote. E o sábio, a seu turno, não se demoraria com o Hottentot por falta desse alimento quase imponderável a que podemos chamar vibrações compensadas. E o que é vibração compensada, gente? A ponte. Não haverá ponte, porque não haverá sintonia. Aquela criatura que tenta passar conceitos sublimes, ele não tem como compreender isso. É uma linguagem que ele não terá como recepcionar. Essa é a informação. Então, o médium terá que ter um cabedal, sim, de avanço, de evolução, para poder ter acesso, ter sintonia com os seres mais avançados. Ponto. E tem que ter um cabedal cultural e informação. Senão ele não conseguirá recepcionar aqueles conhecimentos que estão postos. Olha que informação importante demais, né, gente? Muito bem. Continuando. Eu não sei como é que está a hora. Deixa eu olhar aqui, senão me perco aqui no horário. Estamos no horário. Vamos lá. Aí dizer, continua então Albério falando, é da lei, que lei? A lei universal do progresso. Essa é a lei que ele fala. É da lei do progresso que nossas maiores alegrias, sejam recolhidas ao contato daquele que em nos compreendendo, permutam conosco valores mentais de qualidades idênticas às nossas. É claro, eu recebo as orientações, recebo as informações daqueles que são semelhantes. Se na verdade eu sou uma criatura que tem um coração renovado e transformado, procuro aquela criatura que tem um coração renovado. Recebo dele, são afinidades. Receberei dele. Mas se eu procurar uma pessoa profundamente ignorante, não haverá muita comunicação. A não ser um bom dia, uma boa noite, como é que está a hora, etc. Mas não terá travar um assunto desse sobre inteligência artificial, sobre nanotecnologia, não haverá capacidade de recepção. E ele está nos dizendo isso, né? Assim como, aí só, olha, tudo no mundo é sintonia, só, inclusive as árvores. Olha que informação interessante.
off coeficiente de produção, se colocar essas árvores entre companheiros da mesma espécie. Por quê? Com as quais trocam os seus princípios germinativos. Olha que coisa interessante. Então, num pomar que só tem mangueira, vai dar muita manga, por exemplo, no que você tem a goiaba, abacate, porque eles trocam, na verdade, valores germinativos. Olha que interessante. Isso é sintonia, gente. Quer mostrar que em tudo na vida é sintonia. Até nas aves, na fauna, na flora, por aí vai. Olha que coisa importante, né? Muito bem. Em mediunidade, não é diferente, diz ele. Portanto, não podemos esquecer o problema da sintonia. A gente recebe e dá àqueles que estão no mesmo estágio. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, disse ele, tanto quanto somos por eles atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, ninguém pode dar o que não tem, não é isso? É indiscutível, diz Albério, que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Não é assim? É. A gente recebe em conformidade com o que tem. Não posso dar aquilo que não tem, nem receber também. Então, é a lei da sintonia. Muito bem. Achando-se a mente de ser na base de todas as manifestações mediúnicas, tudo promana da mente, quer dizer, ele incorporando-lhe os tesouros morais e culturais. Por isso que as grandes almas, ao se comunicar com o mestre, se ele não tivesse tesouros culturais e morais, se não tem avanço moral e cultural, não terá receptividade. Os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós das esferas mais altas, através do gênio da sabedoria e do amor, que supervisionam nossas experiências, nossos tutores. Essa é a história, gente. Só é possível receber se o instrumental estiver afinado, não é? Não é assim? Como é que uma criatura ignorante, nunca estudou um violino, vai tocar um violino? Não, ele não tem essa capacidade, não tem o conhecimento, não vai poder tocar. Então, as almas, os grandes métodos têm que ter meio disciplina, amor, é a universidade com Jesus, ponto, que é a parte da moralidade. E também ter um conhecimento, nem tem os seus arcanos espirituais, da parte cultural do conhecimento, senão não vai poder transmitir, porque não conhece, não sabe. Importante entender isso. Procederam acertadamente aqueles que compararam o nosso mundo mental, a nossa mente, a um espelho. Olha que comparação interessante, né? Refletimos no nosso espelho da alma as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. Ou seja, as imagens que estão postas, eu arremesso. E meu espelho, ele refletirá para lá ou para cá, conforme o estágio que eu estou. Olha que informação. E como não podem fugir do imperativo da atração, todos nós somos atraídos e atraímos, somente retrataremos a claridade e a beleza. Olha aí, quem tem, né? Se instalarmos a beleza e a claridade no espelho da nossa vida íntima. Se eu não tenho, como é que eu vou dar? Não é claro isso? Demais, né? Muito bem explicado, muito bem esclarecido por Albério essa informação. Continue dizendo. Aqui, aqui. Os reflexos mentais de seres, nossos espelhos, segundo a sua natureza, favorece-nos a estagnação, ou nos impulsionam a jornada para frente, porque cada criatura humana vive o céu ou o inferno que edificou em si mesma, nas reentrâncias do coração e da consciência, independentemente do corpo físico, porque observando a vida em sua essência de eternidade gloriosa, a morte vale apenas como transição entre dois tipos da mesma experiência do hoje imperecível. O que é que ele quer dizer com isso, meus caros amigos queridos? Ele está nos dizendo simplesmente que as criaturas que têm uma vida pautada pelo bem, pelo amor, pela fraternidade, que pensam, vivem isso, ele tem um céu aqui encarnado, não precisa ir para o mundo espiritual para ter o céu, não. Porque se ele trata todo mundo com amor, com fraternidade, ele vai receber daqueles que tratam com amor e o amor de volta, que colhe o que planta, né? Se ele só vive a prática do mal, pensa, pratica e vivencia o mal, ele vê o inferno aqui. As pessoas vão ter raiva da gente, vai querer nos prejudicar, porque prejudica os outros também. Esse está nos dizendo, né? E ele diz essa experiência, a transição entre dois mundos, a morte, está no meio de uma transição dos vivos de cá com os vivos de lá. Simplesmente. A morte nada mais é do que isso, né? Vemos a mediunidade de si ele em todos os tempos e em todos os lugares da massa humana. Não é isso? Desde que o mundo é mundo, que a mediunidade está posta. Está lá os profetas. Que eram profetas?
Profetas e médios têm a capacidade da presciência, da capacidade de receber informações sobre o futuro. Esses eram os profetas. Desde que o mundo é mundo, isso está posto, né? Na verdade, Confúcio, no Império do Meio, recebeu 500 anos antes da vinda de Jesus informações da vida dele. Zoroastro, na Pérsia, 3.000 anos antes de Jesus vir. Diz detalhes. As pitas, as pitonisas dos tempos pagãos lá da Grécia, do Egito, trazendo informações detalhadas da vinda de Jesus. Um dia que ele nascia, onde, nascia no estábulo, numa mulher, numa virgem, seria visitado por três magos que ofereceriam incenso, mirra, ouro, tudo. Entraria em Jerusalém, não seria reconhecido, seria morto, etc., crucificado. Tudo está lá. Basta olhar. Está lá no livro, quem quiser ler, no livro Exilado de Capela e A Caminho da Luz. Que a mediunidade sempre que o mundo é mundo teve. Como falei há pouco tempo, os imperadores e reis não faziam nada sem o aconselhamento dos seus bruxos, que eram médios. Né? Então, desde que o mundo é mundo que existe. Missões santificantes e guerras destruidoras, tarefas nobres e obsessões pérfidas guardam a origem nos reflexos da mente individual ou coletiva. Se temos uma mente, se temos um universo doente, e nós vemos isso no mundo espirituais inferiores, os umbrais, a região das trevas, é uma consciência coletiva doente. Só é atraído para ali quem está no mesmo estágio. Não existe anjo no mundo das trevas. Não. Nem existe criatura das trevas no mundo espiritual superior. Não. Porque não tem sintonia. Né? Combinados, disse ele, com as forças sublimadas ou degradantes dos pensamentos que a nutrem. O que são, na verdade, aqueles mundos espirituais inferiores, infelizes, que a gente já estudou aqui em outras obras? São fruto do pensamento daquela coletividade, que só pensa em dor, sofrimento e maldade. Eles plasmam, porque o ambiente, o fluxo cósmico universal, é plástico, ele é amoldável, como o espiritual superior também. Só tem sentimento sublime e molda aqueles encantamentos, aqueles prédios lindos, etc, etc, etc. Muito bem. Saibamos, portanto, assim cultivar, diz ele, a educação, e aprimorando-nos a cada dia. Que só assim vamos evoluindo e teremos mais contato com os espirituais elevados. Né? Médios somos todos nós, disse Albério, nas linhas de atividades em que nos situamos. Todos nós somos, recebemos, emitimos, tem que ser por sintonia. Né? A força psíquica que né, nasce nesse ou naquele teor se expressa, é peculiar a coisa da mente a todos os seres. Mas não existe aperfeiçoamento mediúnico, não tem como, disse ele, né? Sem purificação, sem isolamento, sem purificação da individualidade. Não. Só haverá aperfeiçoamento mediúnico, só teremos capacidade de sintonizar com os benfeitores espirituais se houver modificação, reforma íntima, transformação, a vivência do Evangelho de Jesus, né? É contraproducente de se ele intensificar a movimentação da energia sem disciplinar os impulsos. Que adianta você ter uma mediunidade, querer fazer um monte de coisa, se você não purificasse? Você não vai ter o acesso, certamente, dos benfeitores espirituais. E será um flanco aberto às obsessões. É perigoso possuir a mediunidade ostensiva, disse ele, sem saber usar. Ah, mediunidade desregrada é um flanco aberto às obsessões, às possessões, etc. Já vimos isso o tempo todo. Volto a recomendar, leiam o livro Mensageiros, leiam o discurso de Stelessero e os depoimentos lá das criaturas que faliram. É exatamente isso. Né? É perigoso usar a mediunidade sem estudo, sem disciplina, etc. Por isso que Emmanuel, disciplina, 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 Chico, né? O espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. Que frase linda e sábia, né? Claro. Na lama não pode refletir beleza, né? Não tem como, né? O lago agitado, disse ele, com o mesmo sentido, não retrata a imagem da estrela que já no infinito. Precisa que o mar esteja calmo, sereno, poder refletir a beleza da lua, a beleza das estrelas. Então, se não tiver serenado, equilibrado e harmonioso, o espelho da alma dele não refletirá as coisas boas. Refletirá somente o que há de ruim no seu coração, que ele pode dar o que não tem. Maravilha, já estou concluindo aqui. Elevemos o nosso padrão, disse ele. Renove-se, transforme-se, vivencie o Evangelho, busque ser uma página viva do Evangelho, como dizia Paulo de Tarso, né? Elevemos o nosso padrão de conhecimento cultural e espiritual, pelo estudo. O estudo é que nos conduz à educação, né? Bem conduzido, e apuremos as qualidades morais de nossa emoção. Criatura desequilibrada não pode atrair espírito equilibrado, é óbvio que não, né? Pelo exercício constante das virtudes superiores, ensinado no Evangelho de Jesus.
Se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas, é preciso estar qualificado, ter sintonia com ela. Do contrário, não haverá possibilidade. Mediunidade não basta só por si. Tem médium em tudo quanto é canto. Mas quantos Chicos, Edivaldos, Eurício Bassanufo e Ivone Amaral Pereira encontramos por aí? Pouquíssimos, né? Médios tem muitos. Agora, os que praticam a mediunidade com Jesus são pouquíssimos, né? Essa que é a grande verdade, né? É indispensável, não é, aconselhar, é imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade do nosso trabalho e ajuizar a nossa direção. Então, Albério falou tudo isso, depois veio as perguntas, etc. E, por fim, diz André Luiz, por minha vez, recolheram largo material para quê? De meditação, para subsidiar esse livro. Ele estava lá colhendo essas informações, e educação também, né? Em razão disso, em companhia de Hilário, que era o parceiro dele, despedi-me dos instrutores, quem? Albério, também de Aulos, né? Com alguns monossílabos de agradecimento, ouvindo de Aulos a promessa de reencontro para o dia seguinte, para continuar o curso e para continuar a sua coleta de informações. Vendo, meus amigos, que maravilha, né? Quer dizer, a didática é muito extraordinária dos benfeitores espirituais que conduziram a gente a esse material celestial. Quantas informações importantes, objetivas, palpáveis, né? Então, a gente queria primeiro agradecer a presença carinhosa de vocês nesse primeiro encontro dessa nova obra maravilhosa e rica, num assunto muito rico e, ao mesmo tempo, instigante, né? Para juntos continuarmos esse estudo e assimilar em nossos corações esses ensinamentos maravilhosos. Eu quero aberto as perguntas, se alguma tiver, para ter alegria em responder, senão vamos consultar até encontrar as respostas, que esse é o grande objetivo dessa obra, é buscar beber nessa fonte fecunda dessa obra extraordinária. Tenha uma noite de muita paz, de muita luz, e nos vemos na próxima quarta, se Deus nos permitir. Até um abraço.